Todos preparados, menos o palestrante, né? Que veio no estresse do trânsito para chegar a tempo. Mas vamos aos poucos ajudando, né? Sintonizando, que tudo acaba bem. Há 10 minutos atrás eu estava na linha amarela engarrafada, falei, é impossível chegar. E agora nós estamos aqui. Então, os mentores ajudaram. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus, o aniversariante do mês, o aniversariante mais famoso do mundo, né? Contamos os dias, os meses, os anos de acordo com o nascimento dele. Como é que pode? Um menino que nasceu em Nazaré, a religião da Galileia, que os próprios fariseus e saduceus diziam: o que nós temos de bom que nasceu na Galileia? Não tinha nada até então. Se não fosse Jesus ter nascido lá, não teríamos a menor ideia do que seria a cidade de Nazaré, a religião da Galileia. Teríamos a menor ideia. Era uma coisa pequenina naquele momento, né, do Oriente Médio, dominado por romanos, que já haviam sido dominados por egípcios, por gregos, era um povo escravizado, e aí nasce esse espírito puro lá, que é Jesus, e muda a história do planeta. Antes e depois de Cristo, filho do carpinteiro, filho mais velho, né, que fica órfão aos 14 anos de idade e assume a responsabilidade sobre os outros irmãos que tinha, ajuda a criação da família e muda a história do planeta. Como pode isso? Só com a não violência, só com ensinamentos, com parábolas, exemplos e ensinamentos. Então vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Vamos tentar relembrar o que é a nossa vida como espírita e por que ele é um modelo a ser perseguido. Vamos lembrar algumas parábolas, alguns ensinamentos, o que der tempo a gente fala hoje, tá bom? Na realidade, nós espíritas, todos aqui nessa sala, e nós espíritos encarnados ou desencarnados, temos dois medos básicos enquanto na carne e enquanto no plano espiritual. Qual o medo na carne que todos nós temos? Desencarnar. É o medo da morte. Então, o instinto de preservação da espécie animal traz como medo básico o medo da morte. Todos nós temos isso. Qual é o único instinto, se nós formos contra ele, nós criamos o maior problema que podemos criar para nós mesmos durante o encarnado? É o suicídio. Você vê que os animais, por livre, espontânea vontade, não têm esse instinto de acabar com a própria vida, porque quer fugir dela. Todo animal, o menor ou o maior que seja, ele está sempre buscando a sobrevivência dele, o amparo da família, não é isso? Então, quando nós vamos contra esse instinto básico, que é o instinto da preservação da espécie, nós queremos aniquilar a própria vida, criamos o maior problema que podemos ter enquanto encarnado, que é o suicídio, que é estar do outro lado, vivendo todas as sensações, todos os tormentos, todos os problemas no espírito que atentou contra a própria vida e contra a própria bênção, né, da oportunidade divina de estar na carne. Então nós temos como medo básico essa preservação da espécie, que é fundamental importância. O nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, porque o número de suicídios que ainda acontece no nosso planeta é muito grande. E esse é o maior problema do plano espiritual para Deus. Como controlar isso, como converter isso em índices, ou acabar com essa covardia, né, com essa autoflagelação, com esse término indevido da sua existência através do suicídio. Voluntário ou involuntário. O voluntário é quando você se atira na frente do trem, né, quando dá um tiro na cabeça. E o involuntário é quando você bebe desmedidamente, fuma, coloca a vida em risco, sem necessidade. Então o suicídio ainda é a grande chaga do planeta que impede nós darmos um salto para esse planeta de regeneração. Tanto que Maria, mãe de Jesus, quando desencarna,
é recebida por ele. E ele pergunta a ela: o que você quer fazer pelo planeta? Porque depois dele é o espírito mais reconhecido no plano espiritual e material. Maria tem uma importância espiritual e material muito grande. Então é um espírito que no momento de dor, no momento de treva, no momento de muita dificuldade, quando ela se apresenta como Maria, ou se alguém se apresenta em nome dela, te dá uma confiança muito grande para você mudar a sua forma e partir junto para essa recepção. Então olha a importância de um espírito ser reconhecido, com a moral, com o amor elevado, como mãe de Jesus. Então quando Maria se apresenta, ou alguém se apresenta em nome dela, a confiança que te dá de segui-la, de estar com ela, é muito grande. Isso muda muito a forma de agir, sua forma de energia. Então ela diz para ele: eu quero cuidar do maior problema, do maior sofrimento que ainda temos no planeta, que são os suicidas. E ela funda essa pleia de espíritos, que são os servos de Maria. Quem leu Memória de Suicida ou Os Martírios de Suicida percebe que são esses espíritos. Bezerra de Menezes é um dos espíritos que trabalha junto com essa legião de Maria, buscando, socorrendo os suicidas. Então, enquanto encarnado, o maior medo que devemos ter saudável, se é um medo saudável, é o da morte. É evitá-la. É estar o mais tempo possível na carne, para aprender, para se desenvolver, para utilizar esse corpo biológico da melhor forma, porque é caro para Deus ter um corpo comendo, bebendo, respirando nesse planeta. Não é caro? Essa pilha, esse corpo biológico consome várias coisas do planeta, consome. Então é caro estar aqui. Imagina você estar na carne e atentar contra a própria vida e interromper essa oportunidade de estudo, de trabalho antes da hora. Imagina como fica o plano espiritual vendo isso. Então, estar na carne é estar sempre com aquela preocupação de não desencarnar antes do que era previsto. E qual é o maior medo do espírito no plano espiritual? De nós, enquanto estamos no plano espiritual? Encarnar. Voltar na carne e cometer os mesmos erros que nós já havíamos prometido a nós mesmos e a Deus e a plano espiritual que não cometeríamos mais. Então, quando estamos na erraticidade ou no plano espiritual, o maior medo é: eu vou voltar na carne, será que eu vou acertar dessa vez? Será que eu vou tomar as decisões corretas quando eu passar pelas mesmas provas que já me fizeram sofrer, que eu já estudei exaustivamente? Esse é o maior medo que nós temos. E esse medo se agrava muito quando nós somos espíritas. Por quê? Porque o espírita sabe que existe o outro lado. O espírita estuda diariamente, exaustivamente, quais são as decisões certas e as decisões erradas que vão levar ou ao gozo ou ao sofrimento. Porque é muito bom, em um determinado momento, você se justificar dizendo: eu cometi o erro porque não sabia. Por mais que doa, por mais que nós soframos, há sempre aquela esperança de dizer: eu só fiz porque não sabia. Se estamos na carne e cometemos esse erro, estudando na carne, relembrando o que é o plano espiritual, a lei de causa e efeito, um modelo a ser seguido, nós vamos poder dar essa justificativa quando vamos falar? Pode aumentar a dor. Por outro lado, pode ser a forma que nós temos de dizer o seguinte: não vou cometer mais esse erro, mesmo que já tenha cometido nessa encarnação. Tudo bem? O grande detalhe de Jesus, quando nós estudamos o Evangelho dele, quando começamos a seguir os seus ensinamentos, é uma mudança radical do que é a nossa vida em dois aspectos. Uma é o que é real. O que é real? O que é certo? E o que é ilusório ou ilusão? Real é aquilo que nós podemos acreditar e que vai nos trazer a verdade. Ilusão é quando nós nos enganamos
em cima de algo que achamos que vai trazer a nossa felicidade ou a felicidade do outro, e aquilo vira uma ilusão. Judas, quando erra, o que ele estava? Iludido, né? Iludido de que, entregando Jesus, as coisas seriam melhor para Jerusalém. Desceriam anjos do céu, que Jesus curaria, que provaria a todos os romanos, saduceus e fariseus que ele era o Filho de Deus. E naquele momento, Israel, Judas não estava iludido naquele momento? Então ele escolheu o lado errado. Por que Jesus dizia que ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque ele trazia o tempo todo isso que nós estudamos naquela espírita. A realidade é o plano espiritual. Existem várias moradas na casa do Pai. Dê a importância certa que você precisa ter a tudo. Não é isso? Não acumule riquezas. Nem Salomão, no alto de sua glória, se vestiu tão lindo quanto os lírios do campo. Não é isso que eu dizia? Não acumule riquezas onde a traça e o ferrugem vão corroer. Não é aí que você tem que investir, que isso é ilusório, isso é passageiro, isso é transitório. Invista no Espírito, invista nas suas virtudes, invista fazendo o certo. E essa linha do que é real e ilusório, um pequeno detalhe transpõe ela para o bem ou para o mal. Um pequeno detalhe de ignorância, de ato, de sentimentos, de falha, pode te levar de um lado justo, real, para um lado ilusório. E você pode até vir perder uma encarnação por isso. Só que a recíproca é verdadeira. O diabo reside nos detalhes, mas Deus também. Então, por isso, Jesus trazendo várias parábolas falando dos trabalhadores da última hora, dos trabalhadores da vinha. Não é isso? Ele trazia várias parábolas. Você pode estar no ilusório e em um segundo mudar completamente a sua visão de vida, compreendê-la e passar para o real. O que é o real para o espírita? Que pode não ser o real para todas as outras pessoas do lado de fora. Reencarnação, voltar à carne. Cabe um espírita ter preconceito em relação à raça, cor, sabendo que o espírito não tem raça ou cor? E quantas vezes nós nos vemos sabendo disso, reencarnacionistas com certeza, vivendo ilusório, julgando os outros pela raça ou cor, ou pela opção sexual. Quem já viveu esse lado ilusório aqui? Se nós somos reencarnacionistas, podemos julgar os outros pelos aspectos físicos que ele tem, pelas opções físicas que eles fizeram? Alguém aqui já julgou alguém pela roupa que tem, pela forma de falar, pela família que nasceu, pela cor que tem? Não precisa me falar não. Então alguém já viveu no ilusório. Se alguém ainda está no ilusório, tem que dar um passo para cá. Ou então não é reencarnacionista, não entendeu como funciona a reencarnação, não entendeu que esse corpo biológico são células compostas por carbono, hidrogênio, sais minerais, água, azoto. É isso aqui, ó. Água, azoto, sais minerais, hidrogênio tem corpo. Quando consome vira elemento biológico, o que vira? Carbono tem cor? Então isso é transitório. Estar na carne, estar nessa família, ter o sexo que temos nessa situação, ter a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, é transitório. Era isso que Jesus dizia o tempo todo. Agora o espírito não. O espírito que está utilizando esse barquinho, essa casca, essas energias por determinado tempo, ele é imortal, ele é eterno. Por isso Jesus dizia: vós sois deuses, que são eternos como ele, feitos de energia, mas não sabem. Se soubessem e tivessem a fé
do tamanho desse grão de mostarda diriam a essa montanha, não é isso? Sai e vai para lá. Nós somos isso, que ele dizia, como espíritos, que na carne tem medo de morrer, que no plano espiritual tem medo de errar. De errar porque vive a ilusão. Só que da mesma forma que é um caminho mínimo, que é um passo, você está na ilusão ou voltar para o real, nós temos que estudar o Evangelho, vivenciá-lo, tentar sintonizar com esses mentores e com Jesus para estar sempre do lado real. Alguém gosta de desilusão? Alguém já viveu uma desilusão aqui na sala? Não? Hein? Por que a desilusão é tão ruim se ela é contra o ilusório? Expliquem isso. Devia ser uma coisa boa. Desilusão, se é contra o ilusório, contra a ilusão, devia ser uma coisa boa, não é? Mas não é. Porque ela diz o seguinte: eu já estive aqui. Eu estava iludido. Agora estou desiludido. Então, o bom é estar onde sempre? Aqui. Por isso ele dizia: eu sou o caminho, a verdade. Onde está a verdade? E a vida. E ninguém vai ao Pai senão comigo. Qual o caminho que leva ao Pai? Como viver o mundo real, sem que os outros digam que somos loucos. Que quando abraçamos com o Chico, com o Divaldo, com a Maria Teresa, toda essa realidade caridosa, o que dizem para nós? Vocês estão loucos, vocês estão iludidos, esperando algo que não vai acontecer. Não disseram isso para Jesus? O que Pôncio Pilatos falou para ele? Se tu é o rei do judeu, salva-te. Não falou para ele? O que ele respondeu? Você só está aí porque meu pai quer. Você só é Pôncio Pilatos porque meu pai quer. Porque no dia que ele não quiser, acabou. Quem Jesus estava aqui? No real. E o Pôncio Pilatos? O nosso problema diário não é esse o tempo todo. Toda vez que nós erramos, que tomamos o caminho errado, ou que nos enganam, ou que enganamos alguém, de que lado nós estamos? Porque a gente acha que ganhou agora, mas a dor vem no passo seguinte, ou nessa, ou na próxima encarnação. E nós estamos nos comprometendo diariamente com a ilusão. E aí temos que pagar por isso, espiar ou provar que não vamos cometer de novo essa ilusão. Tudo bem? Sobre isso que a gente vai falar. Jesus estava no plano espiritual desde o momento da formação do que nós temos hoje, que é o planeta Terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, diz que a primeira reunião dos espíritos puros no nosso orbe terrestre, Jesus estava presente. Ele ajuda a trazer uma partícula da nebulosa solar para esse ambiente que nós vivemos aqui e monta esse planetinha chamado Terra, que é a nossa escola. Bilhões de anos para resfriar, para ter condição de um dia ter a vida e a condição biológica que temos hoje. Por que é fundamental estar na carne? Vamos pegar só o exemplo de hoje, no planeta de prova e expiação. Não vamos nem falar do primitivo. Hoje, aqui encarnado, eu já vou dar uma palestra da história do presente, porque é Natal. Não vou lembrar tudo do passado, vou falar do presente. Hoje nós temos espíritos cometendo muitos erros, e temos espíritos cometendo poucos erros, mas poderiam fazer muitas coisas melhores do que fazemos, que é a maioria das pessoas que estão aqui na sala. Vocês concordam com isso? Ou tem errando demais,
ou tem nós que estamos andando a passo de tartaruga e não estamos ajudando os outros a evoluir esse tempo. Por isso tem tanto problema no planeta Terra. Para os espíritos que ainda erram demais, por que é fundamental vir na carne? Para aprender que pode fazer o bem. A autoconfiança de tudo que ele faz, criando uma família, um filho, amando, dando os primeiros passos em torno do amor, do respeito, né? Do respeito ao próximo, do amor a si mesmo, dá a ele uma autoconfiança de que ele não vai só errar. Vamos a um exemplo infeliz: um Hitler voltando, um Mussolini voltando, um espírito desse que criou muito problema por uma ilusão. Quando ele volta na carne, qual é o grande objetivo dele para ele mesmo e para todos os outros que estão ao redor? Esquece o passado de erros e delitos e dá os primeiros passos em direção ao bem. E ele diz o seguinte: eu também sei fazer o bem, também sou filho de Deus. Tudo bem? E para o espírito que acha que já faz o bem ou que não faz o mal, por que é importante voltar na carne? Para provar que, mesmo esquecendo quais são as regras do plano espiritual, mesmo esquecendo que é um espírito eterno, ele volta, passa pela situação de disputa, de competição, de sobrevivência animal, e mesmo assim ele não fere ao outro ou a si mesmo. Ele respeita e transforma aqueles instintos em decisões corretas, em amor. Então, para alguns espíritos, reencarnar é provar que pode fazer o bem. O outro é, mesmo sem saber de tudo que eu sei como espírito, eu vou tomar a decisão certa pelo meu sentimento, não porque tem algo a ganhar ou a me punir, que é isso que Deus espera de nós. É tomar a decisão certa porque o sentimento leva a isso. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um espírito, principalmente na religião espírita, chamado de José Grosso. É um espírito muito interessante, um espírito que trabalha muito em desobsessão, em socorro. É um espírito com uma força moral, uma atividade muito grande, né? Até de materializações. Ele trabalha muito com um outro espírito chamado Sheila, que é a irmã Sheila, que trabalha com Caibar Schutter, numa das moradas, numa das estações de tratamento chamada Alvorada Nova. Caibar Schutter é um dos seus presidentes e atua em São Paulo, e parte do sul fluminense também atuante essa estação de tratamento. É como o nosso lar está no norte fluminense, teoricamente, em cima de Itaperuna, Campos, pegando essa norte, e a Alvorada Nova pega essa região sul fluminense. E o José Grosso é um dos espíritos muito atuantes, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Existem várias casas de espíritos com o nome dele, em manifestações no passado citadas aqui, sempre estava presente e tal. E esse espírito tem uma história muito interessante. Ele encarna no Nordeste brasileiro e é sequestrado pelo bando de Lampião. E é um espírito forte, né, um homem forte, e é colocado nesse sequestro para participar do bando de Lampião. Está junto com o grupo. Dá uma arma na mão dele, e quando os soldados, né, da República vêm para combater, para perseguir Lampião, teoricamente acontece uma guerra entre eles, uma disputa entre eles, e o bando de Lampião troca esses tiros e tal, e conseguem fugir para uma outra região. Quando chegam lá, eles vão ver a arma de José e percebem que ele não deu um tiro sequer. Apesar da vida dele estar em risco, e tudo pressupor que ele tinha que atirar realmente, até para se defender, para garantir a vida dele. Quando o Lampião percebe isso, cega ele em represália, em castigo, e deixa ele morrer à míngua no deserto. Quando ele desencarna, Sheila está esperando e já socorre ele direto, e ele se torna um grande trabalhador espírita. Por que José Grosso, na carne, não atirou, mesmo a vida dele estando em risco, seria algo lícito até normal, contra os soldados da União? Porque ele já havia aprendido a virtude do não matar. Então, apesar de toda a situação levar à condição do tiro, da defesa, e ele mesmo sabendo que poderia morrer por não ter feito aquilo, tanto é que ele morre posteriormente, no martírio, no céu, o que ele faz? Ele não atira, porque ele havia aprendido não matar, no Antigo Testamento.
E Sheila socorre ele imediatamente e leva ele. Quando ele chega, esse espírito, para resolver uma contenda, uma obsessão, um problema do outro que assassinou, que matou, que morreu, que moral ele tem para chegar lá e dizer: acaba-se a contenda, percebam o erro que vocês estão cometendo nos olhos? Enorme, não é? Qual o espírito que vai falar para ele: você não tem condição de me falar isso? Nenhum. Por quê? Porque ele provou que o certo é não matar. E ele provou na pior situação de todas que ele conhece o certo. Que ele não se ilude nem na pior das condições, no meio da caatinga, sendo atacado pelos soldados. Vocês entenderam? Então a força moral do espírito é a mesma força moral que nós temos como exemplo. Ele aprendeu a não matar e mostrou numa pior situação que ele sabia. Chega a sua porta e fala: eu preciso desse cara. Que vão vir guerras, vão vir disputas, problemas, assassinatos. Quem melhor do que ele para ir lá e falar: o certo é não matar? Entenderam o exemplo que eu dei de Maria no início? Que gera o filho, que muda a história do planeta, que está aos pés da cruz, que entende e vai ajudar os leprosos, os doentes depois. Quem de nós, Maria estendendo a mão, por pior que sejamos, estejamos, não dá a mão a ela e sai do buraco, da caverna, do umbral que esteja? Porque ele tem a força moral do real. É isso que Jesus espera da gente. As nossas atitudes nas situações mais difíceis, normalmente naquelas que nós erramos mais no passado, quando conseguimos vencer esses defeitos, essa situação nos dá a força moral para levar os outros que estão no sofrimento, na dor, perdidos junto conosco. Então alguns espíritos se encarnam para entender que podem fazer o bem, outros não. Outros se encarnam para passar como José Grosso. Aquela maior dor, a maior prova que quando nós superamos é que nos dá força moral para reerguer e mudar a história da nossa vida, da nossa família, do planeta. Só que para isso nós precisamos aprender o que não é a ilusão. Porque para qualquer um no lugar de José Grosso, a ilusão seria matar todos que estão ali para viver. Vocês concordam? Para qualquer pessoa normal, em qualquer filme de herói, o que é o certo numa situação nuclear? Matar para sobreviver, não é isso? Mas era uma ilusão. E quando ele desencarna, ele é socorrido imediatamente por aprender a não matar. Jesus trazia o tempo todo essa realidade. Só que nós não queríamos, não tínhamos condição de compreender, porque não aprendemos ainda na nossa alma. Nós lemos o Evangelho, nós repetimos ele em casa, nós viemos na casa espírita, mas nós não aprendemos o principal, que é sentir ele. Na primeira situação de contenda, que o exército veio na nossa direção, se nós estivermos armados, a gente atira por quê? Por que eles vieram me atacar? É o que nós falamos no dia a dia dos nossos erros. Eu faço porque me atacaram. Eu faço porque a situação me leva a isso. Eu faço porque não tenho outra alternativa, não tem. Porque nós estamos constantemente na ilusão de que não temos uma alternativa. Nós temos tanta certeza disso que às vezes nos levamos ao suicídio, ao desespero, à depressão. Jesus trouxe a todos nós 3 mensagens básicas durante a vida dele. Desde o momento que ele nasceu, né, lá em Belém, numa manjedoura. Vocês sabem por que ele nasceu em Belém, né? Era época de recenseamento, e José teve que ir ao lugar onde ele tinha nascido para se recensear. Só que a cidade estava muito cheia, uma cidade comercial e com poucas oportunidades de hospedagem. Às vezes ele não tem muito dinheiro, é um carpinteiro, então ele vai e se hospeda, né, numa estrebaria, né, e numa manjedoura de Jesus nasce, seguindo as profecias. Então Jesus nasce, e o tempo todo que esteve entre nós, no momento que nasceu, aos 33 anos de idade, quando desencarnou na cruz, ele trouxe 3 ensinamentos básicos que nós já deveríamos ter aprendido. O primeiro é quem é Deus.
quem é esse Pai. Então você vê que todos os ensinamentos de Jesus, ele cita o Pai. Sempre que ele vai fazer um milagre, uma cura, ele fala: Pai, eu posso fazer? Ele não diz que é ele que vai fazer. Jesus não leva mérito nenhum das curas que ele fez, dos ensinamentos que ele trouxe. O tempo todo ele estava falando do Pai. Isso é de fundamental importância, porque nós conhecemos um Deus de Moisés, que é o mesmo Deus, né? Jeová é o mesmo Deus do Islã, que é Allah, que é o mesmo Deus nosso. Só que nós conhecemos antes de Jesus um Deus muito duro, um Deus do olho por olho, dente por dente, um Deus que pagava na mesma moeda aquilo que nós havíamos feito anteriormente. Jesus diz: não, esse Pai não é o Pai verdadeiro. Qual de vós, o filho lhe pedindo pão, vocês dão uma pedra? Qual de vós, o filho pedindo um peixe, vocês dão uma serpente para ele? Se vocês sabem ser bons com os filhos que vocês amam, imagina o Pai que está no céu. Jesus o tempo todo dizia: não cai um fio de cabelo sem que o Pai saiba. Tudo que está acontecendo na vida de cada um, o Pai sabe, e é o melhor para vocês. A gente acha que está acontecendo sempre o melhor para a gente o tempo todo? Acha? Não. Por que a gente não acha? Porque também aqui existe o real e a ilusão. E muitas vezes nós estamos achando que estamos no real, mas estamos nos iludindo de que o melhor é ganhar na loteria, é ficar milionário, não é isso? É não ter a doença. Então esse é o primeiro ensinamento de Jesus, fundamental. Quem é Deus? Segundo, é a vida. A vida em contrapartida à morte. Então o tempo todo perguntavam para Jesus. Por exemplo, olha a pergunta que fizeram para ele: olha, se um homem é casado e tem 3 ou 4 irmãos, e esse irmão que é casado com essa mulher mais velha morreu, pelas leis antigas do nosso povo judeu, o irmão seguinte poderia despojar dessa mulher. É verdade? Ele falou: é verdade. E foi consequente. O próximo, e o próximo. E acabando, se você diz que a vida continua do lado de lá, qual desses vai ser o esposo dela no plano espiritual? Olha a pergunta. Se existe a vida após a morte, como você está falando, se a vida continua, e vários irmãos foram morrendo e despojando essa mulher, qual deles vai ser o marido do lado de lá? O que Jesus respondeu? Do lado de lá são como os anjos. Não temos necessidade biológica, sexual como temos aqui. Não é isso? Jesus dizia o tempo todo: não criem fortunas aqui. Há várias moradas na casa do Pai. Não espere as recompensas aqui. As recompensas virão quando o Espírito. Nós não conseguimos entender isso. Um dos principais motivos de ter posto Jesus na cruz foi esse. Ele mandava dar outra face, mandava dar o manto se pedirem a túnica, mandava não disputar e não lutar, não criar contenda. Só falou: esse cara está louco. Não é isso? E qual foi a maior prova que ele deu ao final desse ensinamento da vida dele, da vida vencendo a morte? Ele falou o seguinte: eu vou desencarnar numa cruz, todos vão ver, e no terceiro dia eu vou voltar. E aquele que tiver dúvida vai poder tocar em mim. Naquele momento, na sala de portas e janelas fechadas, quando ele aparece no meio dos discípulos e deixa Tomé tocar a chaga dele, o que Ernesto Bozano fala na crise da morte? Ali a morte morreu. Porque não havia mais. Naquele segundo, a morte morreu para a humanidade. Porque ele volta e aparece numa sala com portas e janelas fechadas e fala: podem até tocar em mim, não é a Tomé. Nós espíritas vivemos isso nas mesas mediúnicas, nas mesas de obsessão e nas materializações, né?
A morte morreu quando Jesus ressuscitou e deixou que fosse tocado por Tomé. E apareceu várias vezes depois para fortalecer isso. A morte da morte é a vida. É a comprovação da vida espiritual. E o terceiro item de fundamental importância, que é o resumo e a ferramenta para todo o desenvolvimento que nós vamos viver, é o amor. Sem o amor, nós não conseguimos crescer, evoluir e desenvolver as nossas capacidades espirituais. Nós não conseguimos desenvolver o lado científico, o lado acadêmico, o lado intelectual, e não conseguimos desenvolver o lado moral. Essas duas asas é que nos dão a condição de discernir o que é real e o que é ilusão, e tomar o caminho correto. Por que muitos espíritos no planeta não conseguem compreender um item básico na nossa religião espírita, que é a reencarnação? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que muitos espíritos na nossa família, no nosso convívio, religiosos, não conseguem de maneira nenhuma aceitar como uma condição básica a reencarnação? Vocês já imaginaram por que isso acontece? E tem um amor tão grande às coisas materiais que tem, que não conseguem de maneira nenhuma imaginar que aquele marido, que aquela esposa, que aquele filho, que aquele corpo, que aquela condição possa pertencer a uma outra oportunidade de uma próxima vida, ou ter sido de outra família, de outra oportunidade de vida. A necessidade de entender, de viver, de compreender a vida apenas pelos itens que nós temos aqui ao nosso redor, como família, como cor de pele, como opção sexual, como amores que temos aqui carnais, é tão forte que as pessoas não conseguem de forma alguma aceitar uma realidade que nós somos todos irmãos e trocamos de papel de acordo com a novela que estamos fazendo na próxima encarnação. E mais, por que Deus não permitiu que todo o planeta, através da ciência, independente da moral, já soubesse que a reencarnação é algo normal, algo de um planeta de própria expiação? Por que vocês acham que o planeta inteiro, através da ciência, não descobriu, não comprovou já, e está nos livros de todas as crianças, que a reencarnação é algo normal e factível? Como nós fomos à Lua, como aprendemos a cura de várias doenças, né? Por quê? Porque sem maturidade a reencarnação ia piorar uma das piores situações do planeta, que é o suicídio. Imagina todas as pessoas do planeta que não estão satisfeitas com a vida, com o corpo, com a condição que tem agora, sabendo que pode mudar no momento seguinte que voltar. Quantas optariam pela pior situação de todas, que é o suicídio? Vocês também. Adianta a ciência evoluir intelectualmente se você não tiver uma moral elevada? Enquanto todo o planeta não tiver uma noção do que é a memória do suicida, do que é o martírio do suicida, ter uma breve noção do que acontece no plano espiritual com o suicida, a ciência pode comprovar a reencarnação? Não. Vai ser bom ou ruim para a nossa realidade ou ilusão? Olha como é tênue a barreira entre ilusão e realidade. O primeiro impulso nosso é dizer: se todos soubessem da realidade da reencarnação, seria melhor para o planeta. Nós não podemos cometer esse erro. Só que essa realidade, no momento atual, moral e de conhecimento do planeta, seria criar uma ilusão de que eu, me matando, teria a oportunidade de voltar numa condição melhor nesse mundo. Então, essa barreira do que a gente sabe, do que aprendeu, do que Jesus trouxe, os ensinamentos que vêm, versus como nós vamos usar isso, e o que pode trazer de benefício
ou malefício? Uma tênue barreira. Muitas pessoas conhecem o Espiritismo, abraçam a obra e no dia seguinte se tornam piores do que estavam antes. Que acham que dominam a informação, que são donos da casa espírita. Se você não tem uma condição moral do perdão, da caridade, do amor, da ajuda, essa informação pode se tornar uma. Quantas pessoas vendem a mediunidade no planeta até hoje e cobram por ela? Essas pessoas sabem do plano espiritual, conhecem os espíritos, conhecem a reencarnação. Então, teoricamente, deveriam estar mais perto da realidade dos que não conhecem, concorda comigo? Mas essa informação traz para eles uma... Começam a perceber? Toda essa realidade sem amor é um enorme perigo em cima do que é real e do que é ilusório. Sem amor não adianta nada. Nasceu um menino chamado Saulo. Esse menino nasceu numa cidade chamada Tarso, era de pais com dinheiro. E ele era um espírito que tinha uma bagagem espiritual, intelectual muito grande. Então ele já vinha de muitas encarnações estudando e desenvolvendo. E ele nasce em Tarso, e muito pequenininho, ele já era um prodígio. Escrevia como poucos, falava novos idiomas, o garoto já era um gênio. Tanto que os romanos, que dominavam a região, disseram: eu quero ele para mim. Traz esse garoto que ele vai estudar, vamos desenvolver em Roma. Então esse menino, ele era judeu, circuncisado, conhecia o Torá, o Antigo Testamento, mas Roma falou: eu quero ele. Como se nascesse uma criança prodígio no Brasil e os Estados Unidos ou a Europa dissesse: eu quero esse menino que vai estudar aqui, eu vou investir nele desde pequeno. E assim fez. E esse garoto foi desenvolvendo, conhecia Deus como poucos, conhecia as línguas, conhecia os povos, tinha um conhecimento inacreditável. E Roma falou: agora ele está pronto, e ele vai assumir Jerusalém para a gente, vai tomar conta lá de onde hoje é Israel, porque é muito difícil gerenciar, cobrar os impostos e manter a paz naquela região, que eles têm um único Deus. Esse garoto tem o mesmo Deus que ele, tem um enorme conhecimento do que é Roma, finanças, domina as artes de comando de soldados. Então ele vai lá ser o nosso representante, Saulo. E ele vai. Quando chega lá, ele percebe que o povo dele está sendo corrompido por uma nova seita, ou uma nova religião, trazida por um carpinteiro, que era filho de um outro carpinteiro de Nazaré, a religião da Galileia. Imagina ele com todo o conhecimento que tinha, conhecimento do Antigo Testamento, mandado por Roma, tudebom.com.br, vendo os maltrapilhos, seguindo uma religião de um carpinteiro. O que esse cara fez? Vocês estão malucos. Vocês vão acabar com a honra, com o conhecimento de Moisés, de Abraão, de Elias, por causa de um carpinteiro. Vamos persegui-lo. E o primeiro martírio cristão acontece nas mãos dele, não é isso? E Saulo parte como um louco para cima. Num determinado momento, resumindo a história dele, ele vai buscar numa cidade chamada Damasco um dos homens que era Ananias, que estava pregando em nome desse Jesus, desse Messias. E ele pega os soldados, arregimenta os soldados, porque ele tinha autoridade sobre os soldados romanos, e vai de Israel para Damasco prender esse profeta que falava em nome de Jesus. Jesus, no momento, já tinha desencarnado, não estava mais entre nós, já tinha subido ao reino do Pai. Só quem estava era Tiago, Pedro, Mateus, todos os
discípulo dele, pregando. E Saulo está indo lá com os soldados para a estrada de Damasco. No meio da estrada, aparece como uma luz forte para ele, que o cega, e ele cai de joelho, e essa luz pergunta para ele: Saulo, por que me persegues? Era Jesus. E ele cai de joelho e lembra do que ele tinha se programado a fazer antes de encarnar. Por que ele tinha estudado tanto, por que ele conhecia esse Deus como ninguém. Assim como todos nós nessa sala, quando temos um momento de dor, de desespero, e corremos para a casa do Espírito. Então ele levanta cego, não é assim? Saulo levanta cego, os soldados o amparam como se ele tivesse uma febre muito grande, e ele continua a viagem para Damasco. Chegando em Damasco, ele se hospeda na rua direita, numa hospedaria, e manda trazer o profeta à presença dele. Jesus aparece para esse profeta, Ananias, e fala: existe um homem na hospedaria da rua direita que me é muito importante, eu quero que você vá lá ter com ele. Ananias fala: mestre, eu sei quem é Saulo, se eu for lá ele vai me matar. Ele fala assim: vai, porque ele me é muito caro, só ele pode levar o evangelho para fora dos judeus, fora de Jerusalém. Só ele pode levar o evangelho para os gentios, para os não judeus, porque ele fala línguas, ele tem autoridade, ele tem conhecimento, ele pode convencer o mundo, e ele sabe o quanto vai sofrer em nosso nome. Ananias vai até a hospedaria que ele está, dá um passe em Saulo, e como escamas caem dos olhos dele, ele passa a enxergar. Nós somos os salvos quando temos uma dor, um problema, uma prova dessa. Temos duas opções: ou ficamos cegos no rancor, no ódio, no ciúme, e mandamos matar Ananias, rompemos a nossa ligação com Deus, ou fazemos como Saulo fez: eu aceito, eu entendo, eu me abro com amor e vou viver. E cai com escamas, e ele passa todo o conhecimento que ele tinha a temperar com o quê? Nós somos assim. Nós temos duas opções: ou agarramos o ódio, o rancor, os ciúmes, a vingança, e rompemos com Deus, ou deixamos o amor entrar e falamos: vamos perdoar, vamos mudar, vamos trocar esse ciúme, essa vingança, esse rancor pelo amor. O que Saulo fala? Saulo queria dizer em hebraico o maior de todos. Ele muda imediatamente para o nome latino, que é Paulo, o menor de todos. E ele fala: eu não vivo mais, agora o Cristo vive em mim. Até aqui eu estava no combate. Ele não estava combatendo em nome de Deus? Agora que eu conheci Jesus, eu estou no combate. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fora da caridade na salvação, fim do capítulo é uma mensagem de Paulo. O que ele fala? Ele relembra a carta e diz: de que adianta ter todo o conhecimento do planeta, dos homens e as línguas, sem a caridade? Eu nada sou. De que adianta dar meu corpo a ser queimado, dilapidado, me matar em nome de Deus? Sem a caridade, eu nada sou. Todo conhecimento que pode nos levar à ilusão de realidade, sem amor, é ilusão. Por isso que Jesus trazia a cura, o ensinamento, a parábola, mas o que ele fazia, primeiro de tudo, ele amava. Porque todo conhecimento intelectual
sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, sobre a mesa mediúnica, sobre as leis espíritas, sobre Deus, sem amor, é uma ilusão. Nos torna déspotas. Vendemos a mediunidade, vendemos a oportunidade de estar na casa espírita, vendemos a oportunidade da família de estar conosco, vendemos a palavra, vendemos o conhecimento, independente da religião ou do que nós somos. Porque o que é mais importante é o amor, é acolher, é receber, é doar, é mudar o ambiente, mesmo que tenhamos pouco conhecimento. Paulo tinha tudo, era o homem mais lindo, mais inteligente e poderoso. E ele diz: sem amor, não nada sou. O início desse exercício é a caridade. Antes de qualquer coisa, ou junto com qualquer estudo, tem que ter trabalho. O trabalho de compreender o outro, de se doar, de produzir, de amparar, de desenvolver o seu amor. Nos filhos, nos netos, na família, no companheiro, na casa espírita. Então não se iludam, porque todo conhecimento, por mais real que possa parecer, pode se tornar uma ilusão. Todo. Até o conhecimento espírita. Por isso o mais importante é conhecer o Evangelho. É seguir o que Jesus fazia, dizia, exemplificava. Sem amor, nós nada somos. Somos uma enorme ilusão, apesar de tudo isso. Obrigado. Por favor, orar a todos. Feliz Natal a todos.